A administração pública goza de uma série de prerrogativas especiais, ou seja, uma série de privilégios que não encontram paralelo no âmbito do direito privado, ou seja, os particulares não podem exercer essas mesmas prerrogativas. Eu falo, por exemplo, de uma multa de trânsito que o poder público pode aplicar ao condutor que esteja trafegando sem utilizar um equipamento obrigatório como o cinto de segurança. Eu falo, por exemplo, com relação à hipótese de o poder público poder desapropriar um imóvel de forma confiscatória, caso nele esteja sendo feito o cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, isso inclusive previsto no texto constitucional. Além disso, a gente pode citar o exemplo de o poder público, no âmbito de um contrato administrativo firmado com uma empresa que venceu uma licitação, poder alterar o contrato de forma unilateral, podendo, por exemplo, reduzir os quantitativos ali previstos. Enfim, é sabido de todos que o poder público goza de prerrogativas especiais. A grande questão é saber por quê. Por que o Estado tem essas prerrogativas especiais? Por que é permitido juridicamente ao Estado impor aos particulares unilateralmente obrigações? Isso se dá com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O Estado, como aquele que deve zelar pelo interesse da coletividade, em muitas ocasiões, obviamente não todas, mas em muitas ocasiões, vai fazer com que a sua vontade prevaleça sobre a vontade do particular. E isso, notoriamente, representa uma prerrogativa especial em favor do Estado. Uma multa de trânsito que é aplicada muitas vezes sem o consentimento do particular, infrator. Eu ainda falo sobre a desapropriação confiscatória, que vai ser realizada não obstante o proprietário do imóvel possa até resistir, ou até mesmo aquela empresa que venceu a licitação pode ficar bastante contrariada com a hipótese de ter uma redução dos quantitativos e, consequentemente, dos lucros num determinado contrato administrativo. Mas isso ocorre porque, com a prerrogativa que o Estado tem, ele pode fazer com que o interesse público prevaleça sobre o interesse particular. Agora, é importante a gente notar que esses privilégios especiais que a ordem jurídica confere à administração pública não podem ser exercidos de forma ilimitada, porque talvez isso possa gerar abusos. Talvez o agente público, ali no contexto daquelas tantas prerrogativas especiais que tem, possa abusar do seu poder, possa ferir deliberadamente direitos individuais, agir com arbitrariedade. Portanto, se de um lado o Estado tem prerrogativas especiais com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, por outro, para gerar um contraponto, um equilíbrio, o Estado também terá restrições especiais. Se de um lado o Estado tem prerrogativas que os particulares não podem exercer, do outro, o Estado tem limitações, restrições que os particulares não têm. Por exemplo, no contexto de uma empresa privada, o empresário pode contratar quem ele quiser para compor o quadro de funcionários daquela empresa. Já o poder público, quando quer admitir pessoal em caráter efetivo, seja para ocupar cargo ou emprego público, nos termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, é obrigado a realizar concurso público de provas ou provas e títulos para selecionar de forma isonômica, correndo o risco, inclusive, de admitir pessoas que nem têm tanto perfil para exercer aquela atividade, porém, foram admitidas e aprovadas em todas as etapas do concurso. É uma restrição especial que o Estado tem. Uma outra restrição especial é que um particular, eu ou você, podemos contratar com quem quisermos. Se você resolver mais tarde sair para ir ao shopping center comprar um terno, ou uma gravata, ou um vestido, você pode escolher qualquer loja que porventura te agrade. Já o poder público não. Via de regra, nos termos do inciso 21 do artigo 37, o poder público é obrigado de lançar um procedimento de escolha para, dentre os interessados, obter a melhor proposta, ou seja, uma licitação pública. Essa é uma restrição especial. E para completarmos esse rol de exemplos, eu poderia citar ainda a hipótese de que o particular, com relação ao seu patrimônio,
principalmente no que se refere a dinheiro, pode gastá-lo da forma como bem quiser e não deve prestar contas a ninguém, a não ser a sua própria consciência. Já o poder público não. Qualquer despesa efetuada por órgão ou entidade da administração pública há de ser necessariamente submetida ao crivo do Tribunal de Contas, que vai fazer a análise daquela despesa, da legalidade, da legitimidade, economicidade, eficiência e assim por diante. Então, nós citamos aqui 3 limitações especiais, 3 restrições especiais que o poder público tem: realização de concurso, realização de licitação e obrigação de prestação de contas aos órgãos competentes. Então, veja que no âmbito do direito público, a prerrogativa nunca vem desacompanhada. Pelo contrário, ela sempre traz uma consequência, que é a limitação. Se de um lado o Estado tem prerrogativas, do outro ele tem limitações especiais. Limitações que não encontram paralelo no âmbito do direito privado, no âmbito das relações entre particulares. E essas restrições especiais que a administração pública tem também encontram amparo num princípio. Assim como as prerrogativas especiais têm amparo no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, as restrições especiais têm amparo no princípio da indisponibilidade do interesse público. O que vem a ser isso? Bem, a ideia de indisponibilidade no direito tem a ver com a ideia de não propriedade. Por exemplo, se este livro não é meu, mas foi dado a mim para zelo, para guarda, eu posso dizer que, para mim, este livro está indisponível. Normalmente funciona da seguinte forma: quando eu sou proprietário, eu tenho a disponibilidade sobre o bem. Ou seja, posso utilizar o bem segundo a minha conveniência, obviamente, desde que eu não contrarie regras do sistema jurídico. Agora, quando eu estou cuidando de um bem que não me pertence, então eu posso dizer que esse bem está para mim indisponível. Quando eu afirmo princípio da indisponibilidade do interesse público, eu quero afirmar que o interesse público não é coisa de propriedade da administração. A administração não é dona do interesse público. Não cabe a ela decidir quando, como e se irá atendê-lo. Pelo contrário, para a administração, o interesse público está indisponível. Em toda e qualquer situação, ela será obrigada a buscar a melhor maneira. Por isso, não há liberdade de como atender o interesse público. Só há uma escolha em como atender o interesse público. Seja com a escolha ótima, a melhor opção. O sistema jurídico só permite ao administrador público escolher a melhor opção. Estamos falando que em todas as ocasiões o interesse público deve ser observado. Não há liberdade sobre quando e se o interesse público será observado. Então, a ideia das restrições especiais da administração pública é exatamente isso: fazer com que o interesse público seja uma constante nas atividades administrativas, fazer com que o administrador, em toda e qualquer ocasião, atenda ao interesse público e o atenda de forma a sempre buscar a melhor alternativa para alcançá-lo. Ora, chegamos a um ponto crucial. Por quê? Já sabemos que, de um lado, o Estado tem prerrogativas especiais com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, e também sabemos que o Estado tem limitações, restrições especiais com base no princípio da indisponibilidade do interesse público. E então, com estas informações, nós temos a base de todo o funcionamento do direito administrativo. Como o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, um dos ilustres administrativistas do país, denomina as pedras de toque do direito administrativo, fazendo alusão àquela faísca que se produz com pedras para ter fogo. E é exatamente isso, o combustível que vai alimentar o direito administrativo, que vai alimentar todas as teorias que nós encontramos neste ramo autônomo do direito, é exatamente o regime jurídico administrativo. Como assim regime jurídico administrativo? Bem, regime jurídico dá a ideia de conjunto de regras e princípios que vão incidir sobre uma relação jurídica. E se nós estamos falando de direito administrativo, a relação jurídica é entre a administração pública, internamente, ou seja, entre seus órgãos, entidades e agentes, ou entre a administração pública e os particulares. Quando a administração pública se relaciona internamente ou externamente,
ela é guiada por uma série de regras e princípios. A isso se chama regime jurídico. Regime jurídico administrativo é exatamente o conjunto de regras e princípios próprios, típicos do direito administrativo. E o regime jurídico administrativo brasileiro é exatamente isso que acabamos de aprender. O regime jurídico é a ideia de que, de um lado, o poder público tem prerrogativas especiais com base no princípio da supremacia e, do outro, restrições especiais com base no princípio da indisponibilidade do interesse público. Fique atento, fique atenta, porque sobre esta base, todo o conjunto de conhecimentos que será construído ao longo deste curso será, então, alicerçado sobre esta base. A ideia de prerrogativas especiais e restrições especiais. Supremacia e indisponibilidade, ok? Espero que você tenha entendido. Vamos seguir com todo o conteúdo que ainda aprenderemos ao longo deste curso.